Você acha que seu skincare é complicado? Os egípcios antigos gastavam 70 dias e o PIB de um país pequeno para garantir que o corpo do faraó ficasse apresentável por uns 4.000 anos. Eles olhavam para a morte e diziam: hoje não, obrigado. Hoje, vamos abrir o sarcófago da ciência e descobrir como diabos os egípcios preservavam corpos por milênios. Esqueça a sala de aula. Isso aqui é a engenharia mais insana já feita contra a decomposição. Primeiro, o contexto. Por que diabos fazer isso? Para os egípcios, você não era só você. Você era um monte de partes. Duas das mais importantes eram o Ka, sua força vital, seu gêmeo espiritual, e o Ba, sua personalidade, o que te fazia você. O faraó morre. Pânico? Não. Planejamento. O conflito principal não era a morte, era o que vinha depois. O Ba podia voar por aí durante o dia, mas toda noite ele precisava voltar para o corpo para recarregar as baterias. O Ka também precisava do corpo como um endereço fixo. Se o corpo apodrecesse, o Ka e o Ba ficavam desabrigados. Era o Fire Festival da pós-vida. Eles vagariam confusos, famintos e pior, deixariam existir. A eternidade ia pro ralo. A mumificação não era sobre preservar um cadáver por nostalgia, era sobre construir um veículo blindado para a alma navegar pela eternidade. Literalmente, a apólice de seguro mais cara da história. Assim que o faraó batia as botas, o corpo era levado para os faxineiros do além, os embalsamadores. O local era uma tenda quente e fedorenta perto do Nilo. O contexto é urgente. A decomposição começa em minutos. As bactérias dentro do corpo já estão prontas para a festa. O conflito? Umidade. O corpo é 70% água. Para salvar o faraó, era preciso esvaziá-lo. O corpo era lavado com vinho de palma, o álcool gel da época, que matava algumas bactérias, e água do Nilo. Aí vinha o ato épico e nojento. O embalsamador-chefe fazia um corte preciso no flanco esquerdo. Ele enfiava a mão lá dentro. Estômago, intestinos, fígado, pulmões, tudo saía. Mas o coração ficava. Os egípcios achavam que o coração era o HD da consciência, o que seria pesado contra a pena da verdade no julgamento final. Os órgãos removidos, menos o coração, eram lavados, secos e guardados nos famosos vasos canópicos. Eram os potes Tupperware dos deuses, para guardar o lanchinho da eternidade. A festa da decomposição foi oficialmente cancelada por falta de convidados internos. Ok, os órgãos saíram, mas e o cérebro? Para nós, é o centro de tudo. Para os egípcios, era um recheio inútil, gosma. Literalmente achavam que só servia para produzir muco. O conflito era claro. Essa gosma ia apodrecer e destruir a cabeça por dentro. Mas como tirar o cérebro sem arrebentar o rosto do faraó? A resposta? Pelo nariz. A cena? O embalsamador pegava uma ferramenta que parecia um gancho de tricô longo e de metal. A ação épica e horrenda. O cara enfiava o gancho pela narina, quebrava o osso etimoide, uma cena que faria qualquer cirurgião moderno desmaiar, e começava a bater. Literalmente liquidificar o cérebro dentro do crânio. O que era um órgão virava uma sopa. Depois de tudo batido, eles viravam o faraó de cabeça para baixo e o recheio escorria pelo nariz. O crânio vazio era então preenchido com resina quente ou linho para não ficar oco. Foi a rinoplastia mais brutal da história, tudo para se livrar de algo que eles nem sabiam para que servia. O corpo está vazio, mas ainda está úmido. A verdadeira guerra contra a água começa agora. O contexto. O corpo é levado para uma mesa inclinada para escorrer qualquer fluido restante e é completamente coberto por uma montanha de natrão. O que é natrão? Basicamente o sal grosso do Nilo, uma mistura natural de bicarbonato de sódio e sal de cozinha. O conflito? Tirar toda a água do corpo, cada célula. A ação? O corpo fica lá e fica, por 40 dias. O natrão, com uma sede química insana, puxa a umidade. Ele não só salga a carne, como fazemos com o bacalhau. O bicarbonato também saponifica as gorduras. Ele literalmente transforma o faraó em um tipo de sabonete humano e couro. A pele escurece, enruga e o corpo perde mais de 70% do seu peso.
Depois de 40 dias no sal, o que sobra é uma casca seca, estéril e quase irreconhecível, mas quimicamente estável. Foi o detox mais extremo já registrado, garantindo que o faraó chegasse na eternidade sequinho. O faraó está seco, parecendo um pedaço de couro velho. Hora de embelezar. O contexto: o corpo seco é lavado de novo. A pele, que agora quebradiça, é ungida com óleos caríssimos, cedro, mirra, canela, para ficar flexível e cheirosa. As cavidades vazias, tórax, abdômen, são preenchidas com linho, serragem e mais resina, para devolver a forma humana e impedir que o peito afundasse. Olhos falsos de pedra ou vidro são colocados. É a maquiagem final. O conflito: proteger essa casca seca contra o mundo físico, insetos, umidade e o próprio tempo. A ação: começa o embrulho, e não é pouco. Estamos falando de centenas de metros de linho fino. Cada dedo, cada braço, cada perna era embrulhado individualmente primeiro, depois o corpo todo. Entre as camadas, amuletos mágicos eram inseridos: o olho de Horus para proteção, o Anki para vida, o escarabélio para o renascimento. O sacerdote leitor lia feitiços do livro dos mortos a cada nova camada. No final, o faraó não é mais um corpo, é um casulo blindado pela fé e pela química. Foi a embalagem para presente mais demorada e cara da história, garantindo que a encomenda chegasse intacta no outro mundo. O pacote está pronto, a múmia. O sarcófago dourado está esperando. Mas tem um problema: o faraó está desligado. O contexto: a múmia é tecnicamente só um objeto. Como ela vai comer, beber, falar e se defender na pós-vida se a boca e os olhos estão embandajados e selados? O conflito: era preciso reativar o avatar. A ação épica: o ritual da abertura da boca. A múmia é colocada de pé na frente do túmulo. O sacerdote principal, usando a máscara de Anubis, o deus chacal da mumificação, usa instrumentos ritualísticos e toca simbolicamente a boca, os olhos, os ouvidos e o nariz da múmia. Cada toque é um feitiço para reativar os sentidos. É o boot final no sistema operacional da alma. Eles estão literalmente ligando o faraó na tomada da eternidade. O desfecho: agora sim. O corpo está pronto, a alma tem os seus sentidos de volta e o túmulo está cheio de comida para o Ka se alimentar. Foi o ritual de unboxing mais surreal de todos os tempos, provando que para os egípcios a morte era só um problema técnico temporário. Dos ganchos no nariz ao spa de sal de 40 dias, a mumificação não era só misticismo, era uma ciência brutal. Uma química aplicada com uma fé teimosa, onde cada passo era uma batalha vencida contra a natureza. Os egípcios olharam para a maior certeza da vida, a decomposição, e gastaram todo o seu PIB, sua inteligência, para transformá-la em um talvez. E, de certa forma, eles conseguiram. Estão aqui, falando deles há 4.000 anos. Nada mal para um bando de gente que achava que o cérebro era só lixo. Gostou dessa? Deixa aqui nos comentários o que você quer ouvir no canal. Não esqueça de se inscrever. Até a próxima!